Olá, Rondônia, muito boa tarde, 12 horas e 1 minuto, você está na A Hora do Povo, o programa mais longevo, o programa que criou esse horário para o debate, para a entrevista, para a gente falar de política, de economia, enfim. E por aqui passaram nomes tão grandes que eu me sinto assim muito pequenininho para dizer que estou aqui substituindo pessoas como, por exemplo, meu querido Maurício Calixto. Mas é uma honra muito grande estar aqui falando para vocês, levando aquilo que a gente tem de melhor, que é a informação, com muita responsabilidade. Aí tem gente que diz assim, a informação verdadeira. Olha, informação é informação, verdade é outra coisa. Então, a gente busca levar a informação com verdade. Mas a verdade, como todo mundo sabe, ela tem dois lados. Você tem o fato, mas você tem a verdade de quem foi atingido e a verdade de quem atingiu. Quer dizer, pelo menos dois lados têm a verdade. E tem mais uma coisa que eu falo sobre a verdade. Na hora do confronto, na hora da guerra, na hora do conflito, a primeira vítima é a verdade. Porque sai todo mundo contando uma narrativa, todo mundo se apropria de uma narrativa e sai aí explorando, contando que foi assim, foi assado. É tudo mentira. Tá? Então fica seguro, porque essas coisas são desse jeito mesmo. Bom, eu quero agradecer a você, meu caro companheiro, que aí a partir do interior do estado, se liga a partir de agora conosco, abrindo suas frequências de rádio, desde Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Guajará, Ouro Preto e Ariquemes, para que, junto com Porto Velho, a gente possa chegar aí a 97% do estado de Rondônia. É a maior rede de comunicação de rádio aqui de Rondônia. É o sistema de rádio Rondônia, levando a ter você o melhor da informação. Meus agradecimentos a vocês todos aí que me dão o carinho da audiência, seja em casa, no rádio, através do smartphone. Se quer participar lá, é somente baixar o aplicativo Rádio Rondônia, entra lá aqui no Google Play, dá um pulinho até lá que você rapidamente vai baixar o nosso aplicativo. E aí você pode ouvir no computador, no smartphone, enfim, todo mundo já pode fazer isso. E agradecer a você também que pelo WhatsApp me manda aqui suas mensagens, 99285-4188. Genesi Gonçalves, do PSTU, é o meu convidado de hoje. Nós vamos falar a respeito das propostas de governo dele. As propostas que são, na verdade, o PSTU, ele tem algo que eu chamo de espinha dorsal de um programa que vai se adaptando em cada lugar. Mas é sempre assim. Não faz concessões, normalmente não se coliga com ninguém, é de esquerda e esquerda mesmo. E, enfim, a gente vai conversar com ele já, mas antes eu quero levar até você as minhas reflexões a respeito de um fato. Eu prometo que eu nunca mais vou falar a respeito disso, mas é a respeito daquele fato que ocorreu lá no Supremo Tribunal Federal e que ontem teve o seu desfecho. Para variar, horrível, vergonhoso. Mas vamos lá, está na hora da nossa conversa de pé de rádio. A Hora do Povo. Opinião. Meus amigos, depois de um julgamento que durou 2 dias, em que todos os ministros só faltaram se estapear, porque o ministro Marco Aurélio Melo já tinha mandado soltar 79 presos pelo mesmo artigo 316 do CPP, e que mandou soltar mais um, o número 80, como se fosse a coisa mais natural do mundo, o STF disse à sociedade, disse a todos nós, aquilo que todos nós já sabíamos, todo mundo já sabia, menos eles, os ministros, é claro. E aí, no frigir dos ovos, à exceção do ministro Marco Aurélio Melo, não poderia deixar de ser, foi ele que mandou soltar, afinal ele é o ministro do voto contra, a Suprema Corte descobriu que André do Rep deveria continuar preso, deveria continuar engaiolado, e que o mandado de soltura feito pelo ministro foi uma baita vacilada, para não dizer outra palavra que termina em gada, e que eu não posso falar aqui porque está na hora do almoço e eu tenho respeito pelas pessoas. É uma palavra que não é palavrão, mas que na verdade fala de excrementos. Então não vou falar a respeito disso aqui assim. Então o ministro Marco Aurélio fez isso aí, que termina em gada. Mas ficaram algumas lições que eu digo que são assustadoras lá para o STF. Descobriu-se que estagiários e servidores terceirizados
promoviam até ontem a distribuição dos processos para os ministros, sem que ficasse um registro no sistema de controle de quem fez essa indicação. Então chegava lá o Zé ou a Tininha, olha, manda esse processo lá para o ministro tal, e ele pegava e mandava, e não precisava registrar nada, o processo saía dali e ia lá para o ministro tal. Bom, outra lição é que advogados mais espertos, como no caso do advogado do André Repp, entravam com vários pedidos de habeas corpus num sistema que eu chamo de loteria, com um dado viciado, que tanto poderia ser a segunda turma, que vota brando com os crimes de colarinho branco e é contra os processos da Lava Jato, ou com um ministro que tem a veia de atender a habeas corpus sem maiores análises por considerar, e eu digo até que de forma correta, que o habeas corpus é um remédio e não um pedido. O habeas corpus é algo que você faz para você mesmo. Você está preso dentro da cadeia, você pode fazer um pedido de habeas corpus. Então, e foi o que se viu nesse presente caso. Para entender essa loteria, eu vou abrir um pouquinho aqui a conversa para que vocês prestem atenção. Um advogado ingressa no STF com um pedido de habeas corpus e ao ver que o seu pedido caiu ou foi distribuído por um desses estagiários para as mãos de um ministro que não é interessante para ele, que ele já conhece qual é a linha do julgamento, ele pede desistência do pedido, ele desiste do pedido de HC. Desiste, aquele pedido não vai mais para frente, apresenta a desistência, o juiz que foi escolhido não julga e de imediato ele entra com outro pedido de HC, que seguramente não vai cair na mão daquele juiz, vai cair na mão de outro. E ele vai assim. Sabe o que é quermesse? Aquela coisa que tem aqui na época do flor do maracujá, você bota uma casinha com capim, cenoura e bota um coelho, e os coelhos têm que sair ali assim. Pois é, ele vai fazendo exatamente isso, vai pedindo, até na hora que o seu pedido de HC chega na casa onde ele sabe que tem uma cenoura que está esperando pelo coelho, como se fosse numa quermesse. É coisa de doido, é coisa que só no Brasil existe. Maior tempo do julgamento, e aqui está outra lição assustadora, é que os ministros dedicaram mais tempo para reafirmar que o presidente da corte manda menos que qualquer marido na sua casa, porque é ele que organiza a pauta, mas não pode e nem deve mandar mais que qualquer outro ministro, e nem pode nem tem o poder de caçar uma liminar ou agir contra um colega, ainda que, presta atenção, que esse colega tenha dado uma baita vacilada, ou se preferem de novo aquele outro nome que termina em gada que eu falei aqui e que trata dos excrementos dos animais. Pois é, e que foi o que aconteceu lá com o ministro Barroso. Então ele não pode fazer nada. Então quem é o presidente do STF? É um organizador de pauta, só isso, mais nada. Ele faz a pauta, ele anota o voto, e publica o voto que foi feito. Isso, olha, entre presidente do STF e a minha vida na minha casa, a minha vida na minha casa ainda é mais tranquila, porque quem manda em mim é minha mulher. Mas lá são 10 mandando em cima da cabeça do presidente. É um negócio meio doido. Bom, lições estas e outras aprendidas, mas ficou faltando uma: a volta do André do Repp para a cadeia, que não aconteceu e que dificilmente vai acontecer. Mas lá pelo meio do seu voto, o ministro Barroso tocou no nervo exposto do judiciário ao dizer que se o Brasil tivesse adotado o cumprimento da pena a partir da sentença transitada em julgado em segunda instância como sendo algo definitivo, nada daquilo que foi dito, discutido, debatido, inclusive com as ofensas pessoais, teria ocorrido. Somente com essa definição, o Brasil estaria colocado no rol das nações que primam pelo combate à corrupção e a mais alta corte seria, então, sim, Suprema. Ano que vem, o ministro Marco Aurélio vai se aposentar e será substituído por outro. Mas eu não tenho grandes expectativas, considerando o nome que está sendo indicado agora pelo presidente Bolsonaro para substituir o outro Melo, o Celso, o velhinho que estava lá, chegou à idade limite. Como dizia Ulisses Guimarães, do MDB, lá do antigo MDB, lá do início,
Se você não está satisfeito com esse congresso, espere o próximo, você vai ver, ele vai ser pior. É isso aí, é como eu penso, e vamos então à nossa entrevista de hoje com Genesi Gonçalves. A Hora do Povo. Entrevista. Genesi Gonçalves nasceu em Salto do Céu, no estado do Mato Grosso, no dia 10 de abril de 69. Vem de uma família de agricultores, chegou a Rondônia com 1 ano de idade, ou seja, de Mato Grossense ele só tem um registro civil, a certidão de nascimento, é rondoniense mesmo. Fez o ensino médio completo e está em formação na área de administração pública, rural e urbana. É um microempreendedor há 22 anos, concorreu ao cargo de vereador em Porto Velho na eleição de 2016, foi a primeira vez que ele colocou a cara na tela e obteve 311 votos. Sem coligação, ele sai em chapa pura pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e traz como vice um jovem de 22 anos, João Vitor Rocha, e tem uma nominata bastante pequena, bem diminuta, 3 postulantes a vereador. Genesi Gonçalves, candidato a prefeito de Porto Velho pelo PSTU, é o meu convidado para essa entrevista de hoje. Genesi, muito boa tarde, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite e eu já vou lhe informando que esse programa está sendo colocado no Facebook, daqui a 1 hora mais ou menos, a gente só tem que fazer pequenas edições, corte para não aparecer lá no Facebook os nossos comerciais, porque fica uma coisa muito chata de assistir, mas que eu já peço a sua autorização para colocá-lo no Facebook. Se você concorda, diga sim, e se você disser que não, eu vou ficar, Genesi, não faça isso comigo. Muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento, né? Eu digo sim, então, está autorizado. Bom. Então vamos lá. Eu digo sim. Genesi, você atua há 22 anos como um microempresário do comércio em qual segmento? Eu tentei buscar, mas não achei. É verdade. Segmento nosso é flores, né? Flores naturais. É nossa área. Legal. Flores naturais. Naturais. Muito legal. Bom, conte para mim um pouquinho da sua vida antes desse período, porque você ficou 22 anos como um microempreendedor no ramo de flores. Exatamente. E o que é que você fazia antes de entrar nesse ramo? Porque foram aí pelo menos uns 20 anos, né? Verdade. Conta um pouquinho da sua vida aí para mim. Verdade, a gente tem uma raiz no comércio, né? Que a gente, no comércio, nós trabalhamos por um longo período, desde os 13 anos de idade, de carteira assinada, entendeu? Como vendedor e como auxiliar também. Aqui em Porto Velho mesmo? Aqui em Porto Velho, como gerente, né? Então a gente tem uma ligação, né? Como prestador de serviço e também como microempreendedor. Uma história bem longa aqui na nossa cidade. Bom, você tem 51 anos de idade? Exatamente. É casado, solteiro? Tenho 51 anos de idade, como você bem disse, de Salto do Céu. Cheguei aqui com 1 ano de idade, sou rondoniense, me considero, né? Enfim, sou casado, né? Tenho 4 varões, 4 garotos, né? 2 adolescentes e 2 bem mais jovens. E todo mundo aqui de Porto Velho também? Todos de Porto Velho. A comadre também é daqui de Porto Velho? Todos são daqui. Beleza. Aqui, na nossa casa lá, todo mundo é de Porto Velho. Pô, que beleza. Vem cá, o PSTU, eu estava falando aqui no início, que o PSTU tem uma espécie de programa nacional que se adapta a cada localidade. Eu digo que é uma coluna ou espinha dorsal. Eu pego aquilo que o PSTU quer fazer, por exemplo, Natal, li o programa todo. Depois li o programa daqui, li outro programa, não me recordo agora, talvez... Outra região. Não sei, foi em outra região. E basicamente é o seguinte, a estrutura do programa está ali pronta. Mais ou menos como se a gente fizesse também o estatuto dos partidos. Né? Todos eles têm mais ou menos a mesma forma, adaptado para cada região. Eu queria lhe perguntar se foi difícil adaptar o programa do Partido Nacional às necessidades que você sabe que existem aqui para Porto Velho? Boa pergunta. Realmente não foi difícil porque os problemas são os mesmos, né? Praticamente de outras regiões. Qualificamos como menores em outros setores, em outras regiões. Aqui é um pouco mais abrangente, né?
Mas é bem legal essa questão e a gente não encontrou dificuldade para poder aliar a ideia do partido com um projeto para nossa cidade, porque nós somos daqui, né? Eu vi a maioria dos projetos, não sei como é que eu posso chamar Dos isso, demais campanha, promessas, né? Dos partidos, e vocês descem a detalhes que eu não vi em outros programas. Por exemplo, o que fazer em Abunã, em Extrema, em União Bandeirantes, quer dizer, o que fazer em cada distrito, mas dizendo, no distrito tal eu pretendo fazer isso, isso e isso. Eu achei interessante. Essa pegada aí, vocês discutiram com quem? Pegaram de onde? Vocês se reuniram num grupo de 4 pessoas, que vocês são 4 mesmo, ou vocês partiram para uma proposta que nasce do povo, que nasce das conversas? Veja bem, nós praticamente, nossa vida é aqui em Porto Velho, então a gente tem conhecimento dos nossos problemas sociais e estruturais. Então nós vivemos numa região, numa cidade que ela é muito extensa. É impossível você poder dar assistência a 13 distritos, um eixo do primeiro, que é do Baixo Madeira, ao último, lá na Extrema com Acre, quase 700 quilômetros. É uma extensão é um nível de estado. Porto Velho hoje tem tantos problemas sociais e estruturais que não tem a mínima possibilidade de dar uma assistência para esses distritos. Então a gente fizemos uma proposta que agrega, que contempla, né, esses distritos com a possibilidade de eles poder tocar em suas vidas, né, e poder chegar a um crescimento econômico e social. A gente vai continuar um pouco mais, eu estou ao meio-dia 18 minutos, me perdoem meus amigos, quando eu estou falando de política eu termino me empolgando um pouco mais, passei 3 minutos aqui, a gente compensa no próximo bloco. Você está na Hora do Povo, eu converso com Genesi Gonçalves do PSTU. Já eu estou de volta. 12 horas mais 22 minutos, você está na A Hora do Povo e a Hora do Povo está com Genesi Gonçalves, candidato a prefeito pelo PSTU. Ô Genesi, Porto Velho tem um eleitorado que é muito bem diversificado, gente de tudo que é canto, e como você bem sabe, até porque você já disputou uma eleição em 2016, nem um pouco cativo nem fiel. O eleitorado de Porto Velho parece alguém em cima de um tobogã, sobe e desce, é uma loucura. Sua votação, base eleitoral, estão onde? E mais, quem é o eleitor que se identifica com o seu nome, suas propostas e com o seu partido? Quem é esse eleitor? Onde é que ele está? Muito bem, realmente o nosso eleitor é um eleitor assim que nós temos várias camadas, né, de classificação, poderia dizer assim. Então é desafiador ser candidato em Porto Velho, seja prefeito, em qualquer vereador situação. Então, pelo amor de Deus, você já foi, né? Eu fui até essa campanha, nós acabamos abrindo mão dela, porque nós tínhamos um acordo com o partido e o partido não cumpriu. Isso, então essa campanha nós acabamos deixando de lado, né? E vocês estão resgatando o PSTU nessa campanha agora, né? Me parece. Interessante, sim. Nós estamos fazendo um trabalho de reformulação e de estruturação do PSTU, né, em todo o estado. Hoje ele conta com mais de 500 filiados, né? Então é uma nova cara que nós estamos dando ao partido, ao PSTU. E quanto à questão do nosso eleitorado, o povo, esse eleitor que a gente tem ligação, nós estamos ligados aí ao eleitor de Porto Velho em várias regiões da cidade, né? Na Zona Sul, na Zona Leste, no Centro, nas mais variadas regiões a gente tem uma ligação. Essa ligação ela é mais de conhecimento pessoal mesmo, né? A gente tem já um leque de amizade já de longas datas com muita gente. Então isso é importante, né? Isso mostra o caminho que a gente trilhou até aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas antecipadamente dizendo o seguinte: para mim, esquerda e direita são minhas 2 pernas que me sustentam. Então, eu preciso de uma perna direita, preciso de uma perna esquerda, porque eu preciso ser centrado. Então, eu preciso ter isso. Preciso ficar em pé e centrado.
Mas você está mais ligado à esquerda ou à direita? Como empresário, você estaria, eu diria para você que mesmo sendo pequeno empresário, você estaria mais para a liberalidade. E como político ligado ao PSTU, você estaria mais para a esquerda, digamos assim, a esquerda brasileira. Não sei se estou fazendo a leitura certa. Sim, sim. Como candidato, né, de esquerda, a gente tem algumas regras, né? A gente tem alguns conceitos, né, que a gente não teria como na questão da direita, né? Uhum. Então é uma questão assim mais, eu diria para você e aos nossos ouvintes, que é uma questão cultural, né? Uhum. É uma questão mais pragmática, cultural, talvez, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Bom, nós estamos numa eleição agora que tem 15 candidatos. É uma eleição que não permite a coligação, não tem aperto de mão, não tem... Vai ser uma campanha muito curta, semana que vem a gente já praticamente termina aí, chega na reta do final. Eleição com cara de que vai haver uma grande abstenção, o pessoal está dizendo, através de uma pesquisa, que 71% das pessoas dizem que vão votar, mas eu tenho cá minhas dúvidas. Isso, o fato de ter 15 candidatos, isso tem a ver com financiamento público de campanha, mas o PSTU vai receber fundo partidário, vai receber ou usar, quanto vai ser e quanto vai sobrar para você e os 3 candidatos aqui em Porto Velho? Vou emendar porque eu sei que você já vai me dizer que o PSTU não usa verba pública. Fazer uma campanha modesta e literalmente sem grana está sendo como? Realmente é desafiador, né? Na primeira pergunta, a primeira questão que você falou, eu não posso responder porque eu não participo, né, Uhum. dessa distribuição do dinheiro. O PSTU ele abriu mão dessa questão. Em né? todo o Brasil? Em todo o Brasil, né? É um fato relevante porque nós passamos uma dificuldade financeira geral no Brasil, as pessoas estão passando fome, dificuldade, e o PSTU entende que não é justo que a gente gaste tanto dinheiro, né, com campanhas políticas, né? Eu acho que a gente tem que investir mais na nossa população que passa por grandes dificuldades, né? E na outra questão aí, realmente é um grande desafio, porque é uma campanha curta, né? Praticamente não é uma campanha presencial, né? É uma campanha praticamente em redes sociais, né? Então, se você, aquele que tem uma boa estrutura e que tem também aí vamos dizer assim, um preparo, se preparou para esse momento, com certeza vai se destacar, né? E dá uma possibilidade a mais também aos candidatos com menos expressão igual a mim, né? De surgir no cenário, de quem sabe fazer chamar a janela, atenção, né? E entrar no realmente ônibus e ficar na janela, né? Exatamente. Mas a gente tem uma grande possibilidade, sim, de crescimento e a gente está trabalhando em cima disso. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, vou fechar esse bloco. Além dos recursos de apoiadores, aquelas pessoas que você disse que o conhece, do fundo partidário que você disse que não vai usar, quanto você espera receber de doações e do próprio PSTU, que pode aportar dinheiro para custeio, pode fazer a cessão de material gráfico, por exemplo, contratar equipe de marketing, coisa. O quanto você acha que isso vai ser possível? Sua campanha vai envolver isso aqui? Eu vou fechar esse bloco aqui, eu estou ao meio-dia, 29 minutos e meio, estou indo para o segundo bloco, fechando o segundo bloco e já eu estou de volta. Eu estou conversando com Genesi Gonçalves do PSTU e você está na Hora do Povo. Meio-dia, 34 minutos, eu estou com o Genesi Gonçalves do PSTU. O Genesi é mais um dos 15 candidatos que passam por aqui para essa nossa conversa. Estão faltando poucos aí, semana que vem a gente com certeza completa essa nossa jornada. E eu digo assim que tem gente que me pergunta, você gosta de fazer isso? Não é somente gostar, é que eu contribuo trabalhando numa empresa que é uma concessão pública. A gente não pode esquecer isso, o rádio e televisão é concessão pública. Então a gente tem a obrigação de levar o melhor da informação. É para isso que a gente existe. E levar informação por exemplo,
falar a respeito do programa de partido e de um candidato que está disputando um pleito eleitoral para o cargo de prefeito, o maior cargo aqui no município de Porto Velho. Bom, eu lhe perguntei a respeito do PSTU. O PSTU vai ajudar em alguma coisa em linhas gerais? Ou o PSTU vai fazer como faz no resto do Brasil? Nada, neca, ninguém. Essa questão, o PSTU ele dá autonomia para cada estado, né? Uhum. Para cada município, para que os presidentes do partido ele tome ciência e tome o que for necessário. Como se diz lá no Nordeste, tome tenência, né? Exatamente. Né? Para poder formatar uma candidatura, seja ela qual for, né? Mas o PSTU ele passa algumas informações, né? Algumas informações ideológicas, algumas informações que tem que estar dentro do alinhamento do partido. Estruturais? Estruturais. E a gente, aliado a isso aí, a gente leva nossas ideias, né? As ideias da população. E aí a gente monta esse quebra-cabeça que é um plano de governo. Na questão financeira, o PSTU, já falamos, né? Ele não usa o dinheiro público para fazer campanha e também ele é isento, né? Da nossa candidatura, em parte, né? Uhum. Então fica a nosso critério quando a gente coloca o nosso nome à disposição. Desde que siga a linha, o resto é contigo. Exatamente. Bom, 2001 vai ser um ano muito difícil. Vamos começar a falar agora a respeito de programa de governo. Segundo informa-se, 30% da arrecadação vai cair. Nós vamos ter aí um número de desempregados no Brasil que chega hoje a 3,3% de desempregados. E se você colocar os desalentados, a gente pode jogar isso aí outra vez. Mais 13 vai dar 26. Se a gente colocar a turma que está chegando agora para o primeiro emprego, a gente vai passar de 30% de desempregado. 30% de uma população de 250 milhões que vai atrapalhar a vida de qualquer gestor público. O que é que você pretende fazer como prefeito para, primeiro, controlar gastos, evitar esses gargalos na área da administração que vão ocorrer, administrar as finanças e arrecadação e ainda trabalhar para a gente gerar alguma coisa em termos de emprego, principalmente para a juventude que está chegando. Fique muito à vontade e pode desenvolver o seu raciocínio do jeito que você quiser. Ok. Essa questão geração de emprego, ela é muito ligada ao Estado e ao Estado maior, né? A União. Mas a Prefeitura, ela tem o seu papel de fortalecer, né? Fortalecer a sua economia local, né? De dar um dinamismo à nossa economia. E nós, como candidato a prefeito, a gente não deixou isso de lado, né? A gente trabalha em diversas linhas, né? Na área rural, que é um potencial enorme aqui na nossa região de Porto Velho, que tem uma grande deficiência por parte dos governos municipais que já passaram. E também a gente trabalha algumas alternativas, né, para os jovens com cursos e diversas atividades. E também apresentamos à nossa sociedade de Porto Velho algumas possibilidades com ganhos, né, em descontos para tirar um pouco das suas cargas tributárias, que hoje nós temos uma população realmente devedora, né, e a gente tem intenção de realmente facilitar a vida do cidadão porto-velhense, oferecendo boas condições nos seus impostos, né? Para quem está inadimplente ou não, né? Exatamente, Perfeito. Para todos os segmentos. Aí. Eu queria que você falasse um pouco mais, você que é um homem da agricultura, eu queria que você entrasse, eu vi o seu programa e vocês têm alguns pontos que merecem ser tocados aqui. Por exemplo, a questão do transporte público rural. Eu achei muito interessante. Vamos lá? Bom, é muito bom a gente poder falar de agricultura, porque a agricultura nunca, a crise com a agricultura ela não se casa, né? É verdade. Enquanto pobre nascer com boca, a gente vai ter gente comendo e quem produz é a agricultura. É verdade. Então esse meio ele é importantíssimo em todas as economias, em todas as regiões do Brasil e do mundo, né? E nós priorizamos a agricultura local. Como? Nós vamos fomentar e vamos estruturar
todas as camadas da agricultura municipal. Começaremos dividindo a região de Porto Velho, que é uma região bem extensa, como eu já disse antes, né? Região rural muito grande, né? Porto Velho hoje é um município realmente promissor na área rural, mas nós precisamos investir. Como é que nós vamos investir em áreas rurais que não tem nem 0,5% de documentação? São áreas que não tem documento nenhum. Qual banco que vai abraçar um projeto com essas condições? Realmente fica impossível. Como candidato a prefeito e como prefeito, se Deus assim permitir, nós vamos começando, primeiro vamos estruturar toda a nossa malha viária, né? Vamos dividir as regiões rurais por Zona Sul, Zona Leste e Zona Norte do outro lado da ponte. Zona Sul, depois da Polícia Rodoviária, Bacia Leiteira até o quilômetro 66, sentido Jaci-Paraná. Lá do eixo da Anel Viário, né, da BR, lá sentido Candeias, até o Aliança seria o setor leste, né, e do outro lado da ponte seria o norte, essas regiões. A gente teria um mapa, né, um mapa estrutural da nossa cidade e vamos trabalhar também a questão de estradas, né, nós precisamos estruturar nossas estradas. Para isso nós vamos criar uma estrutura que venha poder dar toda a condição de recuperação e manutenção da nossa estrada, que é um grande desafio porque hoje as máquinas da prefeitura estão sucateadas e o que tem lá é do estado. Você falou a respeito de dividir a prefeitura em subprefeituras, acredito que seja esse o nome, mas ficou de fora aí, eu queria que você falasse a respeito dos nossos distritos. A gente tem distritos importantes aqui como União Bandeirantes, Mutum Jaci, Abunã, Extrema Nova Califórnia. E a gente tem todos os distritos aqui do Médio e Baixo Madeira. Exatamente, questão importante. Nós defendemos a emancipação de Jaci-Paraná. Por quê? Aquela área ali é uma área que tem, né, uma grande possibilidade de crescimento econômico e social. Mas enquanto ela estiver presa a Porto Velho, realmente fica difícil. Nós estamos aqui a 100 km de Jaci e do último distrito, quase 400. Você fala em emancipação, transformá-la em município? Exatamente. Como é que vai ficar a questão de... Me perdoe, estou lhe interrompendo aqui, mas não, é porque é necessário. Como é que fica a questão de Extrema e Nova Califórnia, que já passaram por esse processo, inclusive fazendo plebiscito e tudo mais, e que não chegou a lugar nenhum? Na realidade, para você fazer a transformação de um distrito para município, é necessário que a gente faça alguns estudos econômicos, né? Para que esse distrito ele tenha realmente como município se manter. Então ele tem que ter uma boa base econômica para não virar mais um problema, mais uma despesa para nossos governos. E hoje Jaci-Paraná ele tem todo esse perfil, porque só a hidrelétrica de Jirau hoje já daria para dar manutenção em Jaci, em toda a região do eixo da BR, de Jaci-Paraná até a divisa com o estado do Acre. Então a questão financeira não é mais problema. Sem falar que nós temos diversas potencialidades naquela região, principalmente ali em Jaci-Paraná. Perfeito. Em um minuto, garimpo de ouro e extrativismo de madeira. Você acha que é possível conviver com os dois, preservar o meio ambiente, criando condições para que sejam atividades que a gente pode dizer assim, são atividades produtivas e não de bandidos? Ok, concluindo antes a questão dos distritos, nós vamos fazer também criar a pasta distrital, que ela vai contemplar todos os demais distritos e vilas. Essa pasta ela vai gerenciar os nossos distritos. Ela vai cuidar de toda a parte de infraestrutura e também de serviços básicos. Seria então a quinta subprefeitura? Eu não diria assim uma subprefeitura, dentro mesmo do contexto municipal. Porque na realidade não adianta a gente dividir, né, criar subprefeituras. Na realidade nós precisamos cuidar da parte organizacional, que realmente está uma bagunça. Eu vou fechar esse bloco aqui agora e você volta para a gente falar a respeito de garimpo de ouro e extrativismo de uma forma geral. Falei extrativismo de madeira, mas a gente pode falar a respeito das essências também, óleos, castanha, tudo mais. Já eu estou de volta, 12h45, vou para o último bloco daqui a pouquinho com Genesi Gonçalves do PSTU.
12 horas e 50 minutos. Em 10 minutos nós vamos matar aqui 3 assuntos. Eu deixei aqui garimpo de ouro e extrativismo de madeira. É possível conviver com os dois e preservar o meio ambiente? Você tem proposta para isso? Boa pergunta, Léo. Essa questão do extrativismo mineral, né? Que é o garimpo do ouro, se tornou uma prática aqui na nossa região muito grande, né? É um meio de vida, né, para a nossa população. Então é uma questão que o governo vai ter que se virar para resolver. É uma política de Estado, né? Precisa olhar, né? Precisa olhar. Né? Eu, como prefeito, eu posso citar a minha opinião, né? Que eu também já trabalhei com extrativismo mineral. É uma pauta muito importante e deixa muitos resultados positivos financeiros para o nosso estado. Precisa ter regras, né? Precisa é a mesma ter coisa regras. do tal da regularização fundiária, né? Se não tiver, aí a gente vai ter problemas ambientais sempre. Nós temos teremos problemas ambientais, né? Em caso de não organizar toda essa questão. E também teremos problemas com o nosso rio, que o Porto Velho hoje é o que é, devido à nossa área portuária ali, que vem é uma região de tráfego de mercadorias realmente muito importante, e isso tem mantido Porto Velho no topo das cidades de Rondônia. Saúde e educação. Vou juntar essas duas coisas porque eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Realmente, a questão da saúde para nós, essas duas questões, enfim, né, são questões relevantes, né? A questão da saúde, a gente vai trabalhar muito essa parte estrutural, né? E também a parte de prestação de serviço. É necessário realmente que a gente dê uma organizada nos nossos postos de saúde, né? Dê uma reformulada, uma revitalização. É necessário que a gente equipe, né? Devidamente esses postos de saúde, e também é necessário que a gente dê uma atenção especial à nossa população, né? Dando ela toda a condição necessária, também no atendimento e também na prestação, vamos dizer assim, na questão de aquisição de remédios. Vamos investir também na prevenção. Então é um composto, né? É um composto necessário para que a gente dê uma nova cara para a questão da saúde. Educação. O Fundeb ainda vai demorar de chegar, então a gente vai ter que conviver com aquilo que tem aí hoje. A questão da educação também é uma espinha dorsal, né, de qualquer governo, seja estadual, municipal e federal. Logicamente o MEC ele dá as ordens, né, e ele tem o mecanismo, vem do MEC, mas eu penso da seguinte forma, né? Como prefeito, a gente vai fazer uma auditoria no nosso município para nós conhecermos a fundo como está todas as situações, né, do eixo administrativo municipal, tanto financeiro quanto na parte organizacional, e vamos investir muito na educação, com certeza. Você falou no seu programa, pelo menos está escrito lá, eu dei uma olhada, você fala em terceirizar a manutenção de estradas vicinais, que está dentro do eixo da agricultura, mas que também está no eixo da área social, levar o transporte para o homem do campo rural, né? E o transporte escolar também. Exatamente, a gente tem esse plano sim de fazer essa estrutura de rodovias, né, de estradas e vicinais. E terceirizando, também, né? Terceirizando. Principalmente o transporte, né? As estradas não, as estradas a gente pode criar uma pasta, porque a Semagri hoje é a Secretaria de Agricultura Municipal e ela cuida de recuperação de estrada, e esse não é o papel dela é outro, é apoiar o homem do campo. Então a gente vai criar essa pasta exclusiva para cuidar da parte de infraestrutura de toda a região rural de Porto Velho, e sim terceirizar essa questão do transporte público rural é muito importante, é a saída para nossos produtores de Porto Velho. Eu falei a respeito, deixei esse ponto aqui para pegar você aqui pela palavra com relação à mobilidade urbana. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando aí de ruas, calçadas, de semáforos, da falta de ciclovias e, claro, a gente está falando de Centram e de Endur. Exatamente. Hoje você falou uma questão aí muito importante que realmente está difícil de ser resolvido, porque a questão de calçadas, infelizmente, em Porto Velho é uma lástima.
É uma de meio metro, uma de 1 metro. Você está andando, se você não prestar atenção, você acaba caindo. Então, são algumas questões que já é cultural. Então, não tem como a gente fazer grandes mudanças. Ciclovias, temos algumas opções, alguns eixos, né? Que a gente pode sim criar boas ciclovias para bons acessos, né? Para essas pessoas, para esses usuários que tanto necessitam. Eu não queria interromper, mas você falou que a questão das calçadas era cultural e eu ia dizer que não é, que é anticultural. Mas já que falamos de cultura, a cultura, o lazer, o esporte, que fazem parte da tradição da nossa cidade. Nós temos festas que foram abandonadas, a gente tem um teatro que está aí meia boca, enfim, como é que está isso? Realmente falar de cultura em Porto Velho tá muito difícil, né? Nós perdemos a nossa identidade cultural, perdemos ali o nosso Parque dos Tanques, que por décadas foi o nosso principal ativo cultural, né? Nosso Teatro Municipal está ruínas há décadas. Nós temos um espaço hoje lá no Flor do Cacto, na Zona Sul, que realmente está inativo há muito tempo, não oferece um mínimo de estrutura possível para a nossa população. Na nossa proposta nós vamos ativar, vamos criar novos espaços culturais para a nossa população. E a questão do Parque dos Tanques é uma questão de Estado, não é do município, mas como gestor do município e representante da nossa população, nós vamos cobrar do Estado, né, uma postura da criação ou a construção de um novo espaço multieventos. Não precisa ser uma Expovel, mas que precisa ter alguma coisa sim, né? Sim, nós precisamos, nós temos diversas atividades na nossa cidade paradas, né, há muito tempo, mas que são relevantes e a gente precisa de ter esse espaço. Nós estamos hoje sem nada aqui em Porto Velho. Se você olhar para nós não temos nada. Se falar de espaço cultural, nós temos ali a Jorge Teixeira, lá perto do aeroporto. Nós propomos a criação de uma via beira-rio do outro lado do rio. Né, uma alternativa para a nossa população. Lá uma grande praça, seria uma grande área de lazer, uma grande área também turística. Seria muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui de bolso para você com relação a essa questão ainda de organização de praças aqui em Porto Velho. Durante muito tempo a gente vem vivendo aqui com praças sendo abandonadas. E eu não culpo o poder público, não. Numa determinada hora nós resolvemos, pela nossa falta de educação e pelo nosso sentimento de pertencimento, nós abandonamos essas praças. E é uma pena, porque de vez em quando chega alguém lá, chega um prefeito ou outro, e vai lá e utiliza dinheiro, verba pública, modifica. Mas a gente tem, por exemplo, a Praça Bola 7, ali no 4 de janeiro. A gente teve aqui a Praça Jonatas Pedrosa, a Praça do Baú, que o pessoal não gosta que eu chame, mas paciência, eu não vou brigar. A praça é nossa, a praça é nossa. Pronto. Então, a gente mesmo deixou jogado. Você pretende fazer alguma coisa nisso aí? Pergunta interessante, né? Veja bem, hoje essa questão cultural aqui em Porto Velho, ela está bem restrita, né? As pessoas têm participado pouco, né, dessas atividades, tem ido pouco às praças, né? Tem algumas questões que a gente deve levar em consideração, mas eu acredito que o fator principal nós temos, como prefeito, nós temos que chamar a população, apresentar novas ideias, criar eventos em algumas regiões da cidade, alguns eventos culturais com práticas esportivas e uma série de atividades para que a gente possa realmente chamar a atenção da nossa população de que usar o espaço público, praticar esporte é uma necessidade e faz muito bem para as pessoas. Genesi, a gente chegou naquele momento que todo mundo gosta, todo candidato gosta. Está na hora de você fazer o seu pedido de voto. É assim que todos fazem aqui. Eu reservo 1 minuto para essa atividade. Obrigado por esse momento, né? Eu agradeço a Deus aí por essa oportunidade, agradeço você, né? Agradeço a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, né? E o que eu tenho a dizer para a nossa população é que nós trabalhamos bastante, pensamos muito antes de colocar o nosso nome à disposição. É uma questão bem importante, porque realmente a gente se expõe bastante, né?
A gente sai da casinha, vamos dizer assim. E nesse contexto, né, de inovação, de necessidade de mudança no qual nós estamos passando no contexto político, o nosso nome realmente soa como uma alternativa e como uma possibilidade. Então eu conto com o seu voto, o voto da mudança. Genesi Gonçalves 16. 16. Exatamente. Meio-dia, ou melhor, 13 horas em ponto, a gente chegou aqui ao final do programa. Obrigado, Genesi, foi um prazer conversar aqui com você. É muito interessante que a gente pegue a soma de cada uma das ideias que aparecem por aqui, formariam um programa bastante interessante para Porto Velho. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é buscar realmente esse tipo de informação. Final de semana tranquilo, por favor, cuidem-se. Nós estamos em baixa aí com relação à contaminação e com mortes, graças a Deus, mas vamos apostar um pouco mais, vamos nos cuidar um pouco mais. Eu desejo a todos vocês um final de semana muito tranquilo e agora para hoje uma tarde muito feliz. Fiquem com Deus e até segunda ao meio-dia, se for assim a vontade de Deus.